eu nunca fui a pessoa da velocidade. Eu gosto do resultado da velocidade, mas eu não deixo ela me guiar. Eu vou te dar um exemplo. Em maratona, em prova, eu não olho a velocidade que eu tô correndo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast. Eu sou o Gabriel Nogueira, seu apresentador. Hoje a gente vai trazer aqui mais uma convidada para contar muitas coisas dela aqui que nem o Polar Flow dela mostra. E o tema de hoje vai ser entre fraldas e fôlego, a jornada da maternidade no esporte. Deixa eu dar o start aqui na nossa conversa, ensaiado, com Babi Belucco. Tudo bom, Babi? Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Maravilhoso estar aqui com você, maravilhoso estar aqui na Polar. Essa marca, esse aparelho que estão comigo 24 horas por dia, então é muito bom estar aqui, né? Vamos conversar. Ó, eu tava tentando fazer a sua bio, né? Então é modelo, maratonista, sport fashion, futura mamãe. Tá bom, tá... Ah, a gente sempre acrescenta mais coisas, mas é isso, a gente é bombril, né? 1001 utilidades, é isso aí. Hoje, antes da gente gravar de manhã, eu tava estudando ali, eu vi o seu vlogão da última prova última prova grávida. Uhum. Eu ri demais quando você falou do... Não consigo mais botar o kit no chão. Eu tenho que fazer na pia, porque a barriga não deixa. É engraçado porque, assim, ainda mais a gente que costuma ser mais fit, né? Uhum. A gente começa a entender o problema dos gordinhos, a gente começa a entender o problema de quem às vezes tá com uma lesão, porque tem movimentos que realmente são difíceis pra fazer. E a barriga, ela começa a ficar numa posição que, assim, cara, pra montar meu kit no chão não foi fácil. No fim, eu acabei colocando no chão, mas eu tive que ficar naquela posição meio de 4 organizando. Não foi confortável, assim, né? Porque a gente tem que fazer a nossa foto de cima. Foi o primeiro desafio da corrida. Antes da gente falar dessa fase atual, como é que você começou no esporte? Como é que é a tua história com a corrida? É engraçado porque, assim, Gabriel, eu nunca fui uma criança esportista. Eu sempre era a última a ser escolhida no basquete, mesmo alta. A última a ser escolhida no futebol. Eu era, assim, zero esquerda. Total. Tanto é que meu pai, eu já vi meu pai correndo desde 8, 9 anos de idade, eu prestava atenção nele, eu via ele correndo, voltava, coisa de louco, enfim, né? Mas ele falou assim pra mim, quem sabe você vem correr comigo? Porque ele viu que eu era um zero esquerda, na coisa coletiva, né? E aí eu falei, não. Mas aí chegou um dia que ele falou, eu te desafio, duvido você vir correr comigo. E aí eu fui, eu devia ter meus 13, 14, achei horrível, falei nunca mais. E ele falou, mas eu duvido você ir de novo. E ele ficou nessa história de ficar duvidando e eu sempre fui movida ao não. Uhum. Eu não sou movida ao sim, eu sou movida ao não. E aí comecei a correr com ele, achava horrível, continuei achando horrível. Mas, nesse mesmo ano, eu fui encontrada como modelo, né? Tipo assim, um olheiro foi da minha cidade, me viu, falou, poxa, essa menina é alta, ela pode ser modelo, vamos para São Paulo tentar a vida de modelo? E aí eu falei... Tua cidade, perdão, onde é que é? Araranguá, Santa Catarina. É uma cidade zica, assim, pequenininha, muito gostosa, mas bem pequenininha. E aí, eu corria sempre com meu pai lá na praia, ou na BR, eram os nossos caminhos, assim. E aí, eu vim para São Paulo para trabalhar de modelo. E era um pânico, porque assim, uma selva de pedras, eu com saudade dos meus pais, eu só chorava, queria ir embora. E aí meu pai falou assim... vai achar um parque, que eu vi aí que tem um parque aí perto. Era Ibirapuera, olha que sortuda. Um parque, né? Um parque. Vai lá correr, depois a gente conversa, para de chorar. E conforme eu fui correndo nos dias seguintes, eu via que aquela ânsia, aquela tristeza passava. Foi aí que eu me conectei com a corrida. Porque eu percebi que era meu momento que eu me ligava com meu pai lá na cidade, com a minha família, né? Que era meu momento que eu desestressava. Ainda não tinha nada a ver com peso, ainda não tinha nada a ver com performance ou velocidade, era só aquela... Nossa, aquele respiro. E foi aí que eu me conectei. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu viajava pelo mundo e ali que eu me desestressava, mas também conhecia a cidade correndo. E aí eu conseguia manter meu peso de modelo correndo. Então, assim, as coisas foram se encaixando e se completando. Mas o começo inicial foi isso. Foi eu entender que aquilo me deixava leve, assim. Aquilo me conectava com a minha essência e me deixava feliz. Era terapêutico, né? Era terapia, mas era terapêutico. E aí virou um vício, maratonas e... E aí virou um vício. E aí muito engraçado, porque às vezes, hoje em dia principalmente, né? As pessoas começam a correr, elas já querem fazer prova. Eu corri por 10 anos sem nunca pensar em fazer prova na vida. E assim, que resultado de quem? Maratona, que maratona? Sabe assim? Tal maratona famosa. Onde fica? Assim, o que é pace? Não sei o que é pace. Então assim, 10 anos... Corria, só corria. Nem relógio eu tinha.
E aí eu só corria, eu olhava a hora, assim, tal hora, eu vou correr tanto tempo e voltava. Pronto, era isso. Não tinha tênis especial, não tinha nada. Era só isso. Olhava o mapa para saber onde eu ia correr, onde tinha um parque perto e ia. Então, assim, por 10 anos da minha vida foi assim, nesse esquema super raiz mesmo. Sem pensar em prova, nada. E aí, minha primeira prova, quando eu voltei para São Paulo, porque eu morei em muitos lugares, sei lá, Japão, Alemanha, Deus, Itália. né? Fiz Roda aquele roteiro fashionista, né? Das meninas. E aí uma amiga minha que já morava aqui há mais tempo, que namorava um triatleta, ela falou, Babi, vamos numa prova. Aí eu falei, gente, que legal. O que é isso? Isso, o povo se reúne. O que é isso? Eu falei, pô, eu corro 10 km todo dia. Será que eu consigo? Ela, óbvio. Só que eu corria 10 km no meu pace paquera. Eu nunca pensei em velocidade. E eu lembro que a minha primeira prova, eu fiz e larguei com ela e eu quase morri. E eu falei, gente, eu nunca mais quero correr isso. Eu quase morri. Aí passou um senhorzinho por mim, assim, eu caminhando no meio da prova. Ele, vamos? Eu, nossa, vamos. Então, assim, foi a minha primeira experiência de prova 10 anos depois de começar a correr. Então, é interessante. E depois disso, como te apresentei como maratonista, né? Te perguntar que maratona você fez e qual que você mais gostou. Então assim, comecei a fazer essas provas com ela, que tava aí já, vamos comigo tal prova, vamos comigo tal prova. Aí como eu vou morar em São Paulo de novo, né? Saí do mundo, vim pra São Paulo. Comecei a fazer aulinha de corrida em academia. E aí eu comecei a entender Sempre o que era corrida, pace, né? sempre Corrida corrida. Então isso aqui é pace é velocidade. Tá, legal. Aí comprei meu primeiro polar velho, das antigas, que era com cinta. Comecei Chegou a usar gostar. aquele que tinha que botar no braço, o GPS no braço? Eu acho que eu tô ficando velho. Eu falei pra Aline quando eu vi aqui que tem um que é no braço, que o GPS era no braço, não no relógio. O meu GPS, não, eu acho que o meu já era na... Então eu tô ficando velho. Eu entreguei a minha idade. Mas tinha uma vez, não sei o que era no pé, sei lá, assim, tinha uns diferentes, assim. E aí eu, enfim, comecei a fazer provas e fui fazendo provas. O que acontece? Lá em 2000 como eu te falei, eu sou movida a não, né? Então, lá em 2011, eu tive um acidente. Meu primeiro acidente na vida. Eu só acho que eu sou movida a acidentes e a nãos. Então, vamos lá. Eu acho que eu costumo agir bem num ambiente meio emblemático, num ambiente meio confuso. Eu tive meu primeiro acidente de carro. Nesse acidente de carro, eu fiquei tão chateada que eu perdi todo o Fashion Week. Fiquei meio deformada porque eu bati com o rosto. Tive traumatismo craniano, foi bem sério. Eu falei, vou correr uma meia maratona então. Aí, beleza, melhorei. Sem treino nenhum. Isso não se faz. Não façam isso em casa, galera. Não é legal. Porque depois dessa meia maratona, me machuquei. Fiquei 6 meses lesionada. Mas, enfim, fiz a primeira meia maratona. Depois de eu voltar dessa meia maratona e ter me lesionado sério, eu falei assim, eu acho que eu preciso treinar de verdade, né? Comecei a treinar de verdade, não levando muito a sério, mas treinar mas assim, mais focada em velocidade, em melhorar o meu desempenho. E foi nesse momento, 3 anos depois, 2014, que eu tive o meu segundo acidente. Que aí foi bem sério. Que eu quebrei o pescoço. E aí, quer dizer, o primeiro também foi, tive traumatismo craniano e tal, mas o segundo foi bem sério, que eu tive que ficar 2 meses totalmente parada, imobilizada, mais 4 meses de voltando, enfim. E aí eu falei assim, bom, já que eu não morri, se eu sobreviver sem nenhuma sequela depois de tudo isso, eu vou fazer uma maratona, que eu só prometo e não faço. E aí eu melhorei. E aí eu comecei a fazer maratona. Então eu fiz 5 maratonas. Minha primeira foi Berlim, depois eu fiz Big Sur, Chicago, minha melhor maratona, 2 horas e 57. Boston e Londres, a última, que eu quebrei o pé nela. Nela? Delícia. Torceu em doer ou não? Eu acho que eu pisei errado, meu pé quebrou assim na frente, não foi nem torção, ele quebrou na frente. E como eu continuei correndo, porque eu quebrei torci, sei lá, whatever, no 16, continuei até o 42, aí eu lasquei meu calcanhar inteiro, assim. Aí... A gente é pouco teimoso, né? Foi até lá, não ia parar. Não, isso é o quê? Minha mãe pela primeira vez veio me assistir chegando. Meu marido tá lá na sala VIP assistindo. O quê? Não, eu vou. Terminei. 3 horas e 8. Mas não foi bem ainda. Ainda fui bem. Mas terminei frustrada, assim, porque minha ideia era fazer mais um sub-3 e não deu. Não, mas é explicado, né?
E ó, essa dica boa de não treinar por conta. Eu também já me lesionei treinando por conta. Hoje a gente tem muita informação, dá pra ir bem, né? Mas antes... Eu acho que assim, a partir do momento que você tá treinando por treinar, você só vai fazer teu cardio, você só vai fazer tua terapia, tá tudo bem, porque você respeita o teu limite. A partir do momento que você quer evoluir, que você quer se superar, aí o melhor jeito é você ter alguém para te ajudar, te organizar, te dizer que muitas vezes você tem que ir devagar para correr rápido. Porque quando a gente está começando, a gente acha que todo dia tem que ser rápido. E é o que eu fazia. Cada dia mais rápido, cada dia mais rápido. E é aí que começaram as lesões. Então, hoje em dia, eu respeito muito essa coisa do descansar. E como é que tá essa fase nova? Né? Agora já 9 meses, né? Mas assim, como é que foi a descoberta, né, da gravidez e toda a tua readaptação também, que a corrida não saiu da sua vida? Como é que foi isso? Olha que engraçado, agora eu vou ter que puxar uma sardinha pro polar, né? Porque eu sou polarzete. Olha que loucura. Eu e meu marido, a gente tentou por 3 anos ter filho. A gente fez todos os protocolos possíveis, fez FIV. E eu até achei que eu tivesse problema. Como depois de toda tentativa assim, o casal costuma brigar, e aconteceu com a gente também, meio que protocolo, a gente falou, chega, eu não quero mais! E eu fui sorteada para correr a Maratona de Tóquio. Então, a gente estava 1 ano já sem tentar nada, eu sem fazer tratamento nenhum, e eu estava focada na Maratona de Tóquio, né? Então, assim, a Maratona de Tóquio é em abril, março. Então, eu comecei a treinar em novembro, dezembro, ia ter ali um gap de descanso, assim, só pro Natal e Réveillon, e ia voltar com tudo, né? Tipo assim, uau, Maratona de Tóquio. Tudo certo, treinei em novembro, dezembro. Quando eu voltei das férias, eu bebi um pouquinho, né? Nas férias, normal. Meu primeiro treino, que eram 7 quilômetros, dia 5 de janeiro, eu comecei a correr, pace paquera, meu coração 180. Eu, gente, o que tá acontecendo? Peraí. Né? Deixa eu respirar. De novo, vamos lá. Não Coração. assim, não né? bebi tanto assim. Meu coração 180. O que é isso? Parece que eu tô correndo pace 3. Não, eu tava, sei lá, pace 5. Eu, gente, o que tá acontecendo? Cheguei em casa passando mal, vomitando as tripas. No outro dia, a mesma coisa. Coração lá em cima. Eu falei, eu tô com uma virose. Não é possível. Nem passou pela cabeça que pudesse ser gravidez. Jamais, assim. Jamais. E aí eu fui no médico, ele me pediu todos os exames, não pediu gravidez. E não tinha nada, tava umas coisas meio alteradas. E aí uma amiga minha falou assim, tu não tá grávida? Eu, não, é possível. Ela, vai lá na farmácia, compra o teste. Aí eu, positivo. E aí eu assim, meu Deus, e a minha maratona? Aí eu tive que me readequar. E assim, a primeira pergunta que eu fiz pra minha médica foi assim, eu posso correr? Aí ela falou, Babi, você correu os 2 primeiros meses, que na verdade não seria ideal, mas já que você já fez isso, continua. Só que eu quero que você controle muito seu coração, que é a base para gravidez, a coisa mais importante é você manter o batimento mais baixo e tal, fala com a sua cardio, vê qual que é o seu limite, e aí você fica ali, e o resto só vai. Então foi o que eu fiz minha gravidez inteira. A corrida sempre ali com você, e imagino também que você sempre se movimentou. Né? É impensável você falar, não vou me movimentar mais, vou ficar 9 meses aqui. Não Tinha como. Mesmo enjoada, que assim, a mulher tem aquele período no comecinho que fica bem enjoada, né? O meu corpo é tão legal comigo que ele me enjoava depois do treino. Eu acordava, treinava, e não é que eu treinava pouco, não. Eu continuei treinando bem, assim. Eu falei, quer saber? A médica falou que tudo bem o peso, tudo bem a distância, tudo bem o tempo, eu só preciso controlar o coração. Eu fazia meu treino ali, fazia, me sentia bem, aí eu ficava enjoada depois. Mas na hora do treino estava tudo certo. Então foi muito bom. Mas uma coisa importante de dizer até para as grávidas ou para as futuras grávidas é não inventar nada novo, né? Eu mantive ali meu treino do jeito que estava. É claro que a velocidade sim. eu tive que diminuir, né? Porque realmente eleva o coração. Mas de resto eu continuei fazendo tudo igual. Não inventei moda, mas tudo igual. E a gestação é um negócio bem engraçado, porque nos primeiros meses te dá muito enjoo e muito cansaço, fadiga, mas depois que vira um outro gap, o segundo trimestre, segundo trimestre, te dá uma energia. Aí eu falava, gente, eu tô no doping da gravidez, tá maravilhoso. Aquela bomba de hormônio, né? Uma bomba de hormônio, muita disposição, treinava pra caramba. Então, assim, foi ótimo. Eu consegui tirar o melhor dos momentos ali na minha gravidez. Não, e é legal que hoje a gente tem mais
conteúdo sobre, né? Porque antigamente, não, tá grávida, não para, não pode pegar um controle remoto, pode fazer nada, né? Tudo hoje já tem mais informações sobre isso, sobre esporte, tudo que acaba sendo bom para você e para o bebê, né? É engraçado, Gabriel, porque assim, a gente às vezes, sei lá, tu vai no mercado, a pessoa fala, não, você tá grávida, deixa que eu seguro. Eu falo, meu querido, eu tô agachando com 30 quilos, você acha que eu não vou pegar essa sacolinha? Ah, me respeita a minha história, né? Então é engraçado porque o legal de tudo isso é que, como eu fui postando, eu fui recebendo muita mensagem da mulherada que fala assim, cara, Babi, você provou como exemplo de que a gente pode se movimentar. Eu sempre tive medo de engravidar e ter que parar de correr, de engravidar e ficar sedentária e me sentir mal e deprimida. E você tá provando que dá pra virar o jogo, né? Uhum. E eu acho que assim, é claro que cada gravidez é uma, a gente sempre tem que conversar com a nossa médica, porque caso seja uma gravidez de risco, realmente não Sim. pode ter movimento. Mas na maioria das gravidezes pode. Então eu acho que eu consegui abrir algumas portas na cabeça de algumas mulheres para elas verem que é possível. E isso é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa, assim, mas você que sempre foi modelo, como é que é ver o corpo mudando assim também? Sabe que eu tinha muito medo disso? Eu falava assim, e eu sou noiada com o corpo, ainda mais quem é maratonista, a gente sabe que quanto mais leve, melhor e tal. Mas eu tô curtindo tanto essa transformação, cada dia que passa, minto. Há 2 meses atrás, porque antes estava igual o meu corpo. Do nada fez bum! Então eu tô achando mágico essa transformação. E o jeito que meu corpo se adapta e o jeito que meu corpo pede certas coisas. Eu sempre fui, por ter sido modelo por muito tempo de passarela, querer ser muito magra, eu sempre fui meio carbofóbica. E logo que eu engravidei, a única coisa que descia era carboidrato. Tipo assim, eu não gostava de comer banana antes do treino. O quê? Agora eu sou rainha da banana com mel. Então, assim, mudou alguns paradigmas da minha cabeça pro bem, porque eu comecei a entender que meu corpo pede. E eu tenho certeza que na minha próxima maratona, agora que eu entendi que o carboidrato me faz bem, eu vou comer mais carboidrato. Que era sempre um drama, meu treinador. Poxa, você quer fazer uma maratona, você quer comer low carb? Agora eu entendi que funciona. Então, assim, essas mudanças eu vou levar pra minha vida, assim, essas mudanças de percepção. Então, para voltar e responder a tua pergunta, eu tô achando maravilhoso essa mudança da natureza, entendendo como é que tá, a barriga mexendo. É legal. E é muito louco, né? Porque você foi a vida inteira nessa uma ditadura, né, da alimentação e tudo. E como ficam esses bloqueios, você falou, correr maratona low carb é doideira, mas seu corpo tá acostumado com isso, né? Que você fez isso a vida inteira. Então Tava é bom acostumado. esse desbloqueio aí. Tava acostumado, mas eu vou te contar, Gabriel, que no mesmo ano eu corri 2 maratonas. Uma foi super low carb e eu quase morri, foi horrível. Tanto é que eu quebrei 2 vezes nela. Tive que caminhar, foi péssimo. E a segunda foi a minha melhor maratona da vida. Porque eu mudei todo o meu cardápio e eu aceitei comer por 1 mês carboidrato. E eu falava, gente, isso é doping! Não é possível, tá fácil! Caraca, é fácil assim? Então, lá naquela época eu já entendi que o carboidrato fazia bem e tal. Então, mas às vezes a gente volta atrás, né? E eu voltei querendo ficar low carb de novo. Mas não adianta, performance tem que ter carboidrato. E o seu sistema operacional tá assim, né? Até mudar isso aí, até vai um tempo. E como é que foi essa última prova grávida aí, que eu falei no começo aqui, mas como é que foi o final dela? Como é que você curtiu esse momento aí? Ai, foi uma delícia. Eu, na verdade, fiz 2 provas grávida, uma com 7 e uma com 8, que foi a despedida, né? O legal da de 7 é porque foi no Rio de Janeiro, foi a maratona no Rio de Janeiro, e a galera, tinha muita gente em volta, né? Era quase uma festa, aí a galera falava, uma grávida! Gente, é a Babi! Porque ninguém tinha me visto grávida ainda, porque a barriga não aparecia. Aí eu, Então, assim, foi uma festa, foi gostoso. Especialmente nessa última agora, né? Eu fui pegando leve, certos momentos a gente sabe, prova, a gente tem aquela vontade de ultrapassar, né? E eu continuo com essa vontade. Então, toda vez eu dava uma ultrapassada, mas eu já olhava o coração assim, tá de boa, vai. Então, assim, foi muito gostoso, teve um gostinho especial, mas sem a pressão que a gente costuma ter, às vezes, de fazer um baita tempo, né? Então, eu gostei bastante de correr sem pressão. Achei, assim, foi um presente do Tom pra mim. Mas daqui a pouco você quer botar pressão de novo. Ah, né? quero. É bom, mas daqui a pouco o Tom vai querer ver você. E você falou muito de monitoramento, né? Então, não é porque a gente está na Polar, né? Mas como é que essa preocupação da frequência cardíaca, como é que você monitorou essas coisas também? Sono, frequência cardíaca e tudo. É um negócio que você não pode abrir mão.
Eu não abro mão, porque eu acho que toda a nossa frequência cardíaca e o nosso nível de sono, eles fazem a nossa performance do dia a dia, independente seja para corrida ou seja para viver. Né? E se alguma coisa está alterada, é um sinal. Eu lembro que antes de eu descobrir que eu estava grávida, porque eu descobri com 2 meses, eu comecei a perceber que o meu batimento, que estava lindo, que eu estava assim, performático, eu ia dormir com um batimento, eu acordava de manhã, o batimento em repouso era 45, e eu falava, que delícia, tô preparada, tô performática. Do nada, passou uma semana, começou 65, eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Mas não dei bola, né? Sei lá, uma virose, sei lá. Comi demais antes de dormir, qualquer coisa eu inventava, até porque no Polar ele tem um analytics, né, do sono, e ele te fala, de repente você comeu a mais, de repente você exagerou na cafeína, e eu sou uma pessoa que adora cafeína, então geralmente caía nessa, né? E aí eu sempre gostei muito dessa monitoração, desse monitoramento, de entender como é que eu tô descansando, como é que eu tô depois de comer, como é que o meu coração eleva depois de comer. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa de estar sempre de olho, assim. Porque eu acredito que quando a gente tá no nosso melhor, seja parado, a gente tá no nosso melhor se movimentando também. Então, comigo é 24 horas de monitoramento. E aí, quando ficou grávida, eu falo, beleza, agora eu tenho mais motivo para monitorar as coisas. E aí, grávida foi muito legal, porque eu comecei a ver como muda, né? A respiração muda, o batimento muda, fica diferente. Especialmente no comecinho, para correr, eu tinha que caminhar muitas vezes, porque o coração elevava muito rápido no começo. Depois acostumou. Mas era muito rápido. Assim, eu começava a correr, o coração já... Pau! Aí eu tinha que dar uma segurada, assim. Então, essas foram as principais mudanças grávidas, eu acho. O batimento, que aumentou bastante, tanto no repouso quanto no movimento. E a temperatura, às vezes, muda também, né? Então, essas 2 coisas mudaram. Se quiser que a gente ligue o ar-condicionado e deixe mais gelado, avisa. Não, tá de boa. Teu corpo também fica... Teu corpo deve estar maluco, né? Ó, só avisando, pra galera, acho que tá com 9 meses. Então pode ser que a gente corte o episódio do nada aqui. Porque vai nascer, o Tom vai vir. Que teve alguma falácia, assim, algumas coisas que te falavam da gravidez, que você falou... Você foi testar, assim, teve muita coisa que caiu nesse... Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você foi testando, assim, tem alguma coisa que te marcou, assim? Então, no começo todo mundo falava, né? Grávida não pode correr. Aí eu falava, tá. Se a minha médica falar que não, eu não vou, mas agora eu vou. Então, assim, esse foi o maior dos mitos, assim, Mas chega uma hora que aí eu vou ter que entender, por exemplo, agora que eu tô com 9 meses, até com 8 já começou, a barriga começa a pesar e a nossa pelve começa a amolecer para a hora do parto, né? Então começou a ficar dolorido na pelve. Então começou meio que uma pubalgia de gestação. Sim. E aí realmente te obriga a correr menos. Mas aí eu começo a pedalar mais, aí eu faço escada, aí eu faço elíptico, então eu vou pro outro lado. Então essa coisa do movimento, grávida não pode suar, isso aí pra mim caiu por terra. A grávida não pode puxar peso. O quê? Eu nunca fui tão forte no braço na vida. Eu acho que é a natureza me preparando pra segurar o neném. Meu marido assim, caramba, você tá marombeira. E eu, sim. Então, eu acho que assim, esse foi o principal mito de todos, assim, da gravidez, sobre o exercício. E você já tá com aqueles planos, assim, não, botar o Tom no carrinho, vou correr com ele, você já tá idealizando isso aí? Já encomendei um carrinho de corrida, já tá tudo certo. Eu não vou fazer nunca, bom, nunca diga nunca, né? Mas assim, eu não tenho a pretensão de fazer uma maratona com carrinho. Eu acho que a maratona já é muito desgastante. Com o carrinho vai ser absurdo. Mas eu quero fazer umas provas com carrinho, até para motivar a galera, porque eu acho super legal. Sim. E toda vez que eu vejo a mãe com carrinho, eu me motivo. E eu já bolei, eu e 3 amigas, olha que engraçado. No dia que eu fui contar que eu tinha sido sorteada para Tóquio, uma das nossas amigas, a gente é em 3, a Gisela, a Paulinha e eu. Uma das amigas falou assim para mim, e eu tenho uma notícia para dar, tô grávida. Passou um mês, eu tava grávida, passou mais um mês, a outra tava grávida. Nossa. Então as 3 ficaram grávidas juntas. E a gente falou, quem sabe a gente faz uma maratona juntas para voltar, as 3 mames voltando da gravidez. Vamos, então a gente vai ano que vem para Nova York. Então já temos os planos pós-baby sem carrinho, porque maratona ninguém merece ficar levando carrinho. Exato. Mas a gente quer fazer umas provinhas de carrinho juntas, assim, de 5, 10. Então já tem um planejamento de carreira pós-nascimento do Tom aí. Já. Uhum.
Maratona e volta. É porque o bom também de estar ativo. Eu entrevistei a Bia Neres, que é uma triatleta, não sei se você Sim, conhece. conheço muito. E a Bia estava treinando bastante. Ela estava na segunda gestação, ela fez mais testes entre a primeira e a segunda, né? A primeira ela foi mais, digamos, conservadora, assim. Na segunda ela tá fazendo mais treino e tal. Claro, sempre com acompanhamento médico e tudo. E nasceu, deu, sei lá, um mês, ela já estava bem ativa, já estava pedalando na rua, muito forte, já estava... Que aproveitou também toda aquela parte hormonal que mudou e como ela não parou de treinar, já voltou assim, né? No teu caso, também tá movimentando, é capaz no dia seguinte já... Eu acho. Porque tem aquela coisa, né? Quanto tempo você vai demorar para voltar? Aí eu penso, mas eu nunca fui, né? Eu continuo aqui, assim, eu não tô no meu melhor, mas eu tô aqui. Então eu acho que para reaquecer tudo isso vai ser muito mais fácil. É do mesmo jeito que às vezes as pessoas perguntam assim, mas você treina nas férias? Óbvio, porque o voltar é tão ruim quando para, que eu acho que quanto a gente menos parar, claro, reduzir é muito bom, curtir o momento, mas quanto menos parar, melhor. Então, eu espero que depois do parto seja assim, tipo, eu acho que tem uns 3, 4 dias, porque, né, tem um negócio de sangramento interno que tem que respeitar. Mas o que são 3, 4 dias? Nada. Eu já quero voltar, e aos pouquinhos, gradualmente. Eu acho que sem pressão de velocidade, de performance por uns 2, 3 meses, até me adaptar, tem uma amamentação, tem tudo isso, né? E dizem que se você começa a exagerar tanto em dieta quanto em exercício, seca o leite. Sim. Não é a minha ideia, eu quero amamentar até no mínimo 6 meses, mas passando esse tempo aí eu já quero já quero uma maratona sub 3 de novo. Já sai correndo da médica, né? Já A médica falou, já beleza, já deixa aqui, ó. Passo e fui. Você estava falando aqui sobre o parto sub 3, né? Você falou, obrigado, mas a ideia, você quer o parto natural, você falou sub 3, o parto tem que ser sub 3, esse é o plano. Esse é o plano. Claro, eu tô sendo muito ousada, né? Porque geralmente um trabalho de parto demora aí um dia inteiro. Mas sonhar, a gente não paga nada, né? Exato. Então, assim, minha ideia é tipo assim, deu start, vamos, sub 3, vamos focar e vamos lá, vamos fazer. Vai cronometrar o negócio lá, liga aí. Óbvio que eu vou ligar eu quero saber quantas calorias eu gastei nesse parto, meu coração, minha frequência. Óbvio que eu vou ficar de polar ligado. É bom. Mas tá curtindo essa fase. Tô gostando. E o Marcos também tá... Eu vejo, acompanho bastante. Seu marido viaja... Assim, ele tem uma pergunta séria. Seu marido tem clones? Porque não é possível a legenda dele. Ele é onipresente, eu costumo dizer. É impressionante. Eu só falei pra ele assim, olha só. A partir de tal dia, até tal dia, você esteja em casa. Porque senão você vai perder o nascimento do seu filho. Dele, não! Mas ele, assim, nem é pai ainda. Já é, né? Mas não ainda certo. Mas, assim, ele já chega da viagem, já cola a boca aqui, já começa a falar com o Tom. Já tá fazendo plano. Porque quando a gente for pro Rio, eu vou correr com o carrinho dele. Então, ele já tá, assim, fazendo 1000 planos. Ele tá animadão, assim. Que a mulher sente já no dia, né? O homem vai sentindo depois. Mas deve ser... É um momento, ainda mais tudo que você falou, né? Que vocês passaram de tentar todo aquele estresse, né? De tentar e... Imagino que agora seja aquele momento muito, tipo, ansiedade batendo, imagino. A coisa mais engraçada é que quando eu contei pra ele, não teve romance de revelação, não teve nada. Foi assim, Já tipo... revelação. Eu cheguei assim, tipo, descabelada, eu tinha acabado de passar mal, corrido, tomado banho, voltado. Joguei pra ele o teste e falei, ferrou, tô grávida, aí minha maratona, o que a gente vai fazer? Aí ele, pera... Calma, o que você tá falando? Começou já quase a chorar e eu, meu Deus, e agora? Então, assim, porque ele sabe, claro, da minha paixão pela minha corrida e não tinha caído a ficha ainda do filho, né? Então, é claro que a primeira paixão gritou mais alto. Sim. Na hora eu levei um susto. Então, mas aí foi muito legal até o negócio da maratona e ultimamente tá sendo muito mais valorizado isso. As maratonas não tinham isso de tu poder postergar a tua data se tu tivesse grávida. Era uma coisa mais, se tu tivesse um acidente, tu poderia postergar. E eu achei muito legal. Mandei um e-mail para Tóquio perguntando se podia postergar e eles falaram, não, só se você estiver grávida ou doença. Eu falei, então, estou grávida, manda aqui. Truco. Na hora, eles que ano você quer? Você quer 2026, 27, 28? Escolhe. Eu falei, gente, legal. Maravilhoso. Então, ponto para eles. Eu acho que cada vez mais as maratonas estão pensando nesse lado feminino, que às vezes não é uma coisa que tu planejou para perder a prova, né? Aconteceu. Então, eu achei isso bem bacana. Já é exatamente o contrário, né? Que você não quer perder a prova, porque os sorteios são muito difíceis, né? Então, você já... Exatamente. Como é que você vê agora o cenário de corrida? Já que você está nisso há algum tempo, assim, como é que você vê essa mudança do cenário hoje, né? Se a gente vive esse boom na corrida, mas também o papel da mulher na corrida? Eu acho que cresceu muito, né? O papel da mulher na corrida.
Aliás, a corrida como um todo vem crescendo como... Ela vem crescendo mais como esporte do que como lifestyle, eu acho. Porque as pessoas estão correndo mais pelas provas e pelo social do que pela essência, eu acho, sabe? Mas eu acho que independente do que seja, isso ajuda na vida. Sim. Mesmo que você comece a correr só pra ter prova, só pra estar no tititi, não interessa, isso vai se encaixar na tua vida e você vai virar um apaixonado pela corrida, conforme você vai fazendo. Porque tudo que a gente faz por muito tempo e nos faz bem, a gente se apaixona, né? Então eu acho que é bom. E as mulheres, tem uma coisa que eu falo que uma sempre puxa a outra. Uma vai abrindo porta e a outra vai vendo que é possível e vai fazendo também. E as mulheres estão mais juntas. Eu acho que, no geral, a gente sempre fala que as mulheres são mais juntas, mas os homens são mais unidos que as mulheres. E eu acho que a corrida vem trazendo um pouco mais essa união das mulheres, assim. Eu acho que está sendo uma movimentação legal. A corrida está trazendo essa coisa de crew, de galera, de se encontrar, né, de suar junto. Então, acho que, cara, tá sendo super benéfico isso. Super benéfico. É que a gente começa a ver o percentual, né? Homem e mulher tá 50-50, às vezes 51 mulher, 49 homem, que é uma inversão, na minha opinião, também maravilhosa pro esporte, né? Novas visões, novas marcas, novos momentos, né? Tudo muda. Inclusive, agora na minha maratona do Rio de Janeiro, era 60% 60%, mulheres. nossa. Então, as mulheres elas estão passando até dos homens em alguns momentos. Na maratona ainda não. É. Mas nas meias maratonas e provas menores, elas já estão até passando. Então, tem muita gente que pergunta, mas qual o motivo? A mulher não tem tempo? Ela tem que estar em casa limpando a casa? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a maratona é uma coisa desafiadora. Você tem que estar muito preparada, tem que querer muito. E eu não acho que a mulher tenha que se posicionar nesse espaço de, eu sou tão forte quanto um homem e vou fazer maratona o tempo inteiro, sim. Eu acho que não. Eu acho que, independente disso, tem a nossa natureza. O homem sim é mais fisicamente forte que a mulher, apesar da gente entender que a mulher mentalmente às vezes é mais resiliente que o homem, mas fisicamente ele é mais forte. Então sim, eu acredito que para a maioria dos homens é mais fácil uma maratona do que para a maioria das mulheres. Então eu acho que essa diferença na maratona sempre vai existir, mas é legal o jeito que a movimentação global tá andando em relação a isso, tá sempre fazendo esporte, tá sempre em busca da próxima, qual é a próxima linha de chegada. Eu acho que isso é muito motivador. Puxando uma sardinha pro triatlon, né? Exatamente. Quanto mais longa a distância, menos mulher tem. A gente chega a ter para 70, 30, né? Por cento, né? Homem e mulher. E é um desafio que eu acho que as mulheres têm que vir mais, porque eu acho que muda tudo, né? Muda toda a experiência de prova, enfim. Acho que é isso. Tem que ser para todo mundo, né? Acho que, mas é legal de ver esse crescimento, porque acho que isso vai mudar muito o futuro do esporte, assim. E eu vou te dar um exemplo, eles falam assim que às vezes é estético. E eu acredito que não seja estético, mas a mulher, ela costuma se preocupar mais com a estética que o homem, né? Eu lembro que lá atrás, uns 5 anos atrás, eu pensei, vou fazer triatlon. Aquela piscina, naquele meu cabelo, ficou verde. Eu falei, não quero. Eu prefiro correr 10 km a mais do que nadar 1 km nessa piscina. Então, assim, tem coisas que não adianta. A mulher continua sendo mulher, mesmo que ela seja mais, né, mais guerreirona, que ela não seja tão... não seja vaidosa. Tem aquele quesito de que a mulher continua sendo mulher, né? Sim. Então, assim, eu abri mão da natação por isso. Falei, o quê? Minha pele horrível assim depois desse cloro? Tô fora. Então, eu já risquei o triatlon da vida. Eu lembro que eu nadava no almoço, nadava aqui perto e... Só que era 99% homem. Aí as mulheres iam à noite. Eu falei, por que não? No almoço não dá tempo. Eu tomar banho, secar o cabelo. Não é pra voltar pro trabalho. Então, ou então eu volto toda desgrenhada, ou vou à noite. Né? Ou muito cedo ou muito tarde. Na hora do almoço não dá. Faz parte. É a nossa essência, né? Feminino não tem jeito. Mas em relação também a... que eu vejo muito, né? A reclamação sobre segurança, né? A mulher treinando... Você acha que esse cenário tem mudado positivamente? Eu acho que nas cidades maiores, sim. Eu acho que a gente tem mais segurança. A gente também tem mais apoio, porque como tem muita gente correndo, um entende o outro. Cidades menores eu acho mais difícil. Até porque nas cidades menores, geralmente o pessoal vai nas BRs, como eu corria lá no sul, né? Então, é um ambiente que não é muito agradável, não é um ambiente que seja muito acolhedor. Então, eu acredito que sim, a segurança aumentou.
mas mais em grandes cidades. Nas menores continua ainda um pouquinho arriscado, especialmente para mulher correr sozinha, pedalar sozinha, né? Que é uma coisa que você tem que pedalar às vezes 100 quilômetros, você tem que passar por várias cidades, é um perigo. Você passa por caminhão, essas coisas todas. Então eu acredito que a gente ainda tem que melhorar bastante nesse quesito de segurança. Evoluir, né? É. Mas deixa a corrida de rua tá trazendo, tá forçando, tomara que isso mude as coisas. Amém. E qual é a chance do Tom não ser corredor? Assim, sem pressão. Sem pressão. Mas eu acredito Tom, que... você não tá sabendo, mas já tá pressionado. Ele adora. Tanto é que eu tô correndo, ele fica quietinho. Aí eu paro de correr, ele começa a me chutar. Eu acredito que, como na minha casa o exemplo arrasta, né? Se não fosse meu pai correndo todos os dias, eu não ia ter corrido. Não ia ter começado a correr. Então ele vai ver os pais correndo o tempo inteiro, desde pequenininho. Ele vai olhar a medalha lá, minhas fotos, e falar, eu corro a Maratona do Rio desde criança, da barriga da minha mãe, né? Então eu acho que assim, espero eu que ele goste. Sei lá, vai que ele queira ser nerd. Vou respeitar, tudo bem. Mas pode ser um nerd que corre também. Pode ser um nerd. Esse já é o corte do podcast. Pode ser um nerd que corre. Essa é uma boa. Não, e o Marcos também, né? Seu marido também faz esse esporte. Então, acho que é aquela coisa do esporte que eu acho que é uma educação, né? A disciplina, tem as coisas que o esporte ensinam que leva pra vida. Vai ser atleta ou não, enfim, como você falou, pode ser um nerd lá na frente, mas essa disciplina do esporte eu acho essencial para qualquer criança. Assim, eu acho que devia ser obrigatório assim, fazer esportes, qualquer um, para ter esse tipo de ensinamento. E eu acho que a gente tem que deixar a pessoa escolher, porque tem gente que tem dom, por exemplo. Cara, eu prefiro uma luta, né? Sim. Só que eu acredito que a corrida e a bike eu acho mais complicada porque tem a ver também com aparelhagem, às vezes é um pouquinho mais inseguro na questão de se movimentar aí pela cidade. Mas assim, a corrida melhora a gente em todos os esportes. Então, por que não ter uma basezinha na corrida, mesmo que você faça qualquer outro esporte, né? Então, eu acredito que assim, tem que correr, né? Mesmo que você queira fazer um jiu-jitsu, mesmo que você queira jogar um basquete, se você correr, você vai ser melhor nisso. Então, óbvio que eu vou dar aquela incentivadinha master, assim, tipo, vamos aí correr com a mãe. Ele fica vendo, tiver no carrinho ali andando, ele vai... E é engraçado porque assim, meu marido não corria, ele era super contra. Meu marido sempre foi da musculação, e depois que a gente tava junto há uns 3 anos, ele cansado de me ver correndo, de me ver nas maratonas, me ver em prova, aí ele falou, vou começar a correr. Então assim, ele corre todos os dias, 3 km por dia, é isso. Ponto. E o longão dele é 5 quando eu vou fazer regenerativo. Aí ele faz o longão dele de 5. Mas assim, é a frequência, né? Sim. Não é a intensidade, mas é a frequência. Todo dia ali faz, sei lá, 6 anos que ele corre e tá ótimo. 3 quilômetrozinhos. Todo dia, Levinho, pace paquera, Ótimo. mas todo dia. religiosamente. Isso é bom. Não, acho que a corrida de rua é apaixonante mesmo. E quando não lesiona, né? Acho que 3 km ele vai estar bom, que ele não vai passar pelos Exato. perrengues que a gente passa quando resolve ficar mais longo, né? Aham. E é engraçado que geralmente a galera entra no triatlo por causa da lesão, né? É corredor que lesiona. Aí fala, pô, não posso correr mais. Vou pedalar e vou nadar. Aí é isso. Aí quando você falou lesionou, eu falei, triatlo não cabia aí, hein? Mas aí a piscina te salvou, né? Exato. Te tirou do nosso esporte, velho. Eu adoro bike, mas a bike paradinha. Como eu tive 2 acidentes de carro, um de traumatismo e um de quebrar pescoço, eu tenho muito medo, né? Então, assim... Chega de acidentes, né? Chega de acidente, minha bike tá na minha casa, paradinha, rolinho. Inclusive agora, nesse momento que eu tô 2 semanas sem correr, que até a médica falou, Babi, agora nessa reta final, se você correr, você pode estimular o parto prematuro. Então, segura. Quando chegar lá no finalzinho, eu te deixo correr para te estimular, mas agora não. Então a bike tá sendo a minha salvação, assim, adoro. Todo dia eu faço 1, 2 vezes às vezes no dia, bike. Então, assim, adoro. Uma paradinha, grudada no chão. Não, maravilhoso. Não, tem que ficar ativo, ele não tem... Tem gente que não sabia, aí tem que segurar, mas aí quando for a hora de falar, não, vai, agora que você tava falando sobre tua vida são os 42, né? A maratona, os 42 semanas também, que passando disso, aí tem que ser um parto... não pode ser parto natural, né? Então, possivelmente daqui a uma semana você vai ter que... Quem ficar vendo a Babi aí nos stories correndo todo dia, porque tá na hora. Tá na hora. Tipo assim, vamos lá, vamos descer, vamos sair pra vida. A gente tem 2 quadros aqui. Um você ficou sabendo, mas a gente já vai... Eu vou inverter só pra te confundir um pouco, pra não deixar muito... Ai, meu Deus. O quadro é o dado que mudou tudo, assim. Qual métrica tem guiado suas decisões nesse momento? Você acabou falando um pouco disso, né? Mas... batimento, não tem jeito. Agora ela que guia, né? Eu nunca fui a pessoa da velocidade. Eu gosto do resultado da velocidade, mas eu não deixo ela me guiar.
Eu vou te dar um exemplo. Em maratona, em prova, eu não olho a velocidade que eu tô correndo. Ai, olha, porque vai ser mais fácil. Porque se eu tiver mais rápido do que eu espero, eu vou ter medo de quebrar. E se eu tiver mais devagar, eu vou me frustrar porque eu acho que não vou chegar ao tempo que eu quero. Então, eu não olho a velocidade. Eu deixo sem velocidade, eu deixo sem pace médio, eu só olho frequência e o tempo. Só. Então, a frequência tá sempre comigo, independente do que seja. E eu não tenho muito medo, assim. Se eu tô numa prova e tiver 180, já que eu não tô grávida, eu deixo, tá tudo bem. Eu sei que eu vou lidar numa boa. Mas a velocidade me confunde. Então, por isso que a minha preferida é a frequência. Você não coloca nem o autolap, nada? Você não sabe, não vai... pelo tempo ali, você vai vendo também as placas da prova. E eu nem gosto de ver as placas. É muito louco. Eu gosto de correr meio que às cegas. O meu treinador surta. Ele fala... Você vai o quê? O Marcos Paulo? É Marcos Paulo. Ele fala assim, tu me quebra! Como é que tu quer que eu planeje o teu gel? Eu falei, o gel eu vou tomar quando eu estiver caindo, eu tomo. Não é assim! Aí, mas pra mim é assim. Ai, meu Deus, como é difícil de treinar. Eu falei, eu sei. Paciência. Adoro o Marcão, porque eu já vi ele postando muito com você e toda vez que começou a falar, eu fiz o gesto e falei, Marcão, não tem jeito, é Marcos Paulo. Ele é maravilhoso. É a primeira vez que ele me viu correndo, ele, o que você tá fazendo? Eu falei, tô correndo. Não! Eu falei, não vem que não tem. Tua cabeça tá muito velha, tá ultrapassada, melhora essa cabeça, Marcão. Eu não vou falar, eu não vou te treinar, você tá de férias. Eu falei, mas eu vou continuar correndo. Ele, correndo você pode, você não vai treinar. Tá bom. Fechado. Aí toda vez que ele me vê, ele faz festa. Mas ele falou, quando tu voltar, a gente recomeça, agora férias, vai. O Marcão é ótimo, eu adoro ele. Mandar um beijo pra ele, vai estar aqui também no PolarCast. Beijo, Marcão! Mas agora gostei desse negócio de não ter o autolap, porque não ter nada, não ter marcação de pace. Querendo ou não, é isso. Se o batimento estiver muito alto, você vai quebrar, não vai ter jeito. Mas eu não sei se eu conseguiria. É louco, assim, é porque como eu sempre, no começo, eu treinava por sensação de esforço, não por quilômetro, não por velocidade, não por tempo, era sempre sensação de esforço. Então eu meio que me acostumei a estar ali no meu submáximo. E na prova, eu adoro correr, mas na prova eu quero me livrar. Eu quero chegar o quanto antes, tipo assim, e eu tenho uma cabeça meio louca, porque eu penso, eu prefiro dar uma quebradinha e recuperar, do que eu me poupar muito e eu não chegar na hora que eu quero chegar. Ou então me poupar muito e cansar de tanto correr segurando, sabe assim? É uma cabeça meio estranha, mas pra mim sempre funcionou. Então eu continuo nessa. Tanto é que assim, no dia que eu quebrei o pé em Londres, que foi horroroso, eu pensava assim, correr mais rápido doía mais, né? Mas eu pensava assim, a operação será quente. Dói mais, mas é mais rápido. Já! Vai logo, acelera, que vai doer mais rápido, vai doer mais, mas vai acabar antes. Então, vai. Eu tenho essa coisa na cabeça. Quanto antes eu chegar, menos acaba logo essa dor. Tipo tequila, é ruim, pá, toma logo. Remédio, pá, vai, toma logo, acaba logo isso. Então eu tenho essa. Na corrida de prova, eu tenho meio que isso, assim, quero acabar logo. É boa estratégia. Mas foi uma coisa que no triatlon, né, a galera é dados pra todo lado, né? A galera que é métrica pra todo quanto é lado, tinha muito lado no ciclismo de potência, né? E eu botava potência e frequência cardíaca. Eu falei, cara, não adianta eu querer fazer a potência. Imaginar se meu coração tá dizendo, como você falou, né? Se eu acordei era pra estar 40, tá 60, é que o negócio tá esquisito. E eu falei, esquece, já teve dado, esquece o que tá me dando aqui de potência, vamos olhar o coração, que se ali tiver bom, eu sei que eu consigo fazer a prova. No pedal eu consigo botar a velocidade média. Não botar a velocidade média na corrida, ainda não. Vou testar. Você tem que estar de olho. Mas é muito. Aí tá, é muito pessoal. Mas eu né? sei mais ou menos assim, o pace que eu tô, né? Mas A gente acostuma, porque tanto que é tempo que a gente corre, que a gente meio que sabe. É engraçado porque toda vez que eu corro com meu marido, ou que eu corro com alguém que é mais iniciante, eu lembro como eu era lá atrás no passado, porque a gente esquece, né? A gente passa tanto tempo. Aí ele fala, não, a gente tá... E ele usa muito o termo que eu usava, que é a velocidade por hora. A gente, será que tá correndo a quanto? A 9? Né? Porque ele corre muito na esteira. Aí eu falo, não, a gente tá tipo 9,5. Aí eu vou olhar, tá 9,5. Eu vejo que a gente sabe, de acordo com o nosso passo. Então, mesmo que eu não olhe meu relógio da velocidade, eu tenho mais ou menos uma impressão. É claro que em prova... tu te empolga mais e parece que tu cansa menos, né? Tem aquela endorfina que a gente não treina. Tanto é que na minha última, que foi Londres, eu larguei super rápido, porque eu saí com a galera A. E eu acho que eu não devia ter feito isso, porque talvez foi nessa pressa que eu saí que deu esse negócio no meu pé.
Porque só tinha homem do meu lado. E eu falei, o quê? Eu vou arregar pra essa galera, o quê? Eu vou correr com eles. Então, assim, os primeiros 10 quilômetros eu fiz 3,50, não era planejado. Eu só olhei depois eu falei, que louca, amiga, sua louca. Porque, eu acho que de repente foi isso. Mas... Acho que exagerei. Que não deu certo. Mas E eu não senti que eu tava 3,50. Por isso, porque eu não tava olhando. Se eu tivesse olhando, talvez eu ia falar, não. Calma. Talvez eu não tivesse quebrado o pé também. Mas tudo bem, já foi. Não se chora, o leite derramado. Nunca saberemos, já foi. Bom, o outro quadro, você sabe, é o que faz seu coração bater mais forte? O que faz meu coração bater mais forte? É a expectativa. A expectativa das coisas faz meu coração bater mais forte. É a expectativa de uma prova, a expectativa de um acontecimento, a expectativa de um neném que vai nascer. Eu acho que é o que me traz, ao mesmo tempo, uma felicidade e um nervoso junto. E eu acho que esse combo é muito bom porque faz a gente querer que saia do melhor jeito, né? Então, eu acho que é isso, é a expectativa. Quer deixar uma mensagem para as futuras mamães aí? Mamães atletas? Mamães de plantão, quero. Eu acredito que a gravidez não é doença, a gravidez é saúde. Então, continua fazendo tudo o que você gosta de fazer, é claro que te faça bem, né? Não adianta falar, eu gosto de beber um vinho, calma. Algumas coisas. Algumas coisas. Mas em relação ao esporte, dá para ter um esporte maravilhoso, gostoso, leve, de um outro jeito. A gente descobre novas sensações, como essa minha da corrida, de correr sem pressão, que é uma delícia. Você se liberta um pouco do pace, que também é uma delícia. E não queira começar nada que você não faz, né? Tipo assim, agora eu resolvi que eu não... Tipo, eu vou ficar 2 semanas... Vou fazer um triatlon, então. Não, calma. Vamos, né? Respeitar o que a gente está acostumado a fazer. Mas eu acho que isso. A minha mensagem é... Se movimente no seu tempo, sem pressa, sem pausa. Mas não deixa de fazer nada que te faça você se sentir bem nesse momento especial. Babi, prazer te conhecer, né? Como falei, conheci você só do Instagram. Do Instagram. Que o Tom venha com muita saúde, que seja um momento muito especial para vocês, que seja na 42, para bater na sua métrica dos 42. Pode vir antes, pode vir antes. Pode vir antes. Pode vir antes. Prazerzaço e muita felicidade para vocês aí nessa nova fase. Muito obrigada, Gabriel. Também prazer em te conhecer, assim, pessoalmente. E foi ótima a nossa conversa. Falo demais, se deixar, eu faço um livro aqui. Podcast bom é isso. Podcast, quando você fala, quando o entrevistado fala, não é eu. Mas foi maravilhoso e sucesso aí nesse podcast que tem tudo para ser um dos melhores. Afinal, nada conecta mais com o esporte, com o coração do que Polar, né, gente? Babi é demais. Contrata o Babi. Contrata de novo. Polar, duas vezes, Polar, me nota. Olha eu aqui. É isso, galera. Então esse foi mais um episódio do Polar Cast. Nos vemos daqui a 15 dias. Valeu!